galera que vai fazer o concurso da Polícia Militar de São Paulo amanhã, domingão. Vamos para aquela revisão de véspera, a revisão da premonição, né? Vamos dar uma olhadinha aí no conteúdo programático para a gente vir corrigindo questões da VUNESP, abordando os principais pontos, aqueles pontos que são mais previsíveis nessa prova, para que você possa gabaritar a informática. Então, vem comigo. Vamos lá, galera. Observem o conteúdo programático. Microsoft Windows 10, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, correio eletrônico e internet. Durante o decorrer da aula, a gente vai abordando os principais pontos. Eu vou bater todos os itens do edital nesse aulão de hoje. Beleza? Então, vamos lá, galera. Questõezinhas da VUNESP. É a banca. Microsoft Windows 10. O que a gente tem que saber? Conceitos de pasta, diretório, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso de menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Office 2010. Então, vamos lá. Pasta e diretório são sinônimos. Qual é o conceito de uma pasta? Qual é o conceito de um diretório? Um container, um local que vai poder armazenar arquivos e subdiretórios para organizar as informações no disco. Toda informação gravada em uma mídia é um arquivo. Então, a gente tem que conhecer regras acerca de arquivos e diretórios, arquivos e pastas. Quais são as primeiras regras a lembrar? Bom, os caracteres que são válidos para utilizar como nome de um diretório. Existem 9 caracteres que são proibidos. Quais são? São os caracteres do bonequinho assexuado. Como é que é? Quando a gente quer desenhar um bonequinho, se você pedir para eu desenhar, eu vou desenhar um bonequinho assim, ó. Que nem uma criança. Uma criança desenha um bonequinho melhor do que eu. Esse bonequinho de pauzinho. Esse é o meu bonequinho assexuado. Aqui eu tenho 9 caracteres inválidos, 9 caracteres que não podem ser utilizados na criação de nomes de arquivos e pastas. Observem que a perna é a barra esquerda, a barra normal. A perna esquerda é a barra, a perna direita é a contrabarra. O corpo é o pipeline, que é a barra em pé. Os braços são os sinais de menor e maior. Um beijinho numa rede social é representado como 2 pontos, asterisco. As aspas são um cabelo e o sexo é uma interrogação. Então, aqui eu tenho 9 caracteres inválidos. Eu não posso usar esses caracteres na hora de salvar um arquivo. Professor, a exclamação pode? Ô, meu filho, qualquer um que não tiver aí pode. Então, arroba, exclamação, qualquer outro caractere é válido. Esses 9 precisam ser memorizados, beleza? Outra coisa relevante é que, atualmente, na hora de salvar um arquivo, eu posso colocar um nome grande. Um nome longo. Eu posso, por exemplo, salvar um arquivo como renatodacosta.doc ou .docx. Legal. Agora, a regra no Windows 10 é que o caminho pode ter até 260 bytes. Considerando que cada byte é um caractere, eu posso ter 260 caracteres. Mas quando eu me refiro a esse caminho, eu estou pegando desde o início lá do C2 pontos, que é a unidade de disco. Aí a contrabarra, ela serve como um separador, por isso que eu não posso salvar um arquivo com uma contrabarra. A contrabarra vai ser o separador da unidade de disco, do diretório, por exemplo, usuários, contrabarra, subdiretório Renato, contrabarra documentos. Eu preciso que vocês entendam que nesse caminho eu já gastei 30 caracteres. Então, se eu quiser salvar um arquivo, eu vou poder salvar com até 230 caracteres, porque o total vai ter que dar 260. Isso já caiu numa prova do TJ São Paulo.
E você tem que perceber que quanto mais interno você salvar o arquivo, menos caracteres vão sobrar para o nome dele. Se você salvar na raiz, que é o C2 pontos, você vai ter uma quantidade X. Se você salvar dentro de uma pasta, vai ser aquela quantidade X menos a pasta. Salvar dentro de uma subpasta, vai ser a quantidade X menos a pasta menos a subpasta. Então, quanto mais interno tiver o arquivo ou a pasta, menos caracteres aquele arquivo poderá ter. Ok? O total do caminho é de 260 bytes. É isso que vale para a prova de acordo com o Windows 10. Legal. Arquivos e atalhos. Vocês vão ver muitas questões da VUNESP cobrando formatos de arquivo. E aí, na resolução, eu já vou comentando. Atalho, tem que lembrar que todo atalho é representado por uma setinha no canto inferior esquerdo. Sempre que eu vir um ícone de atalho, ele vai ter uma setinha no canto inferior esquerdo. E lembrar também que os atalhos agilizam a edição de documentos. Ok? Agilizam a edição de... A edição não, o acesso às informações. Que edição o quê? Os atalhos agilizam o acesso às informações. Como assim? Vejam, se eu tenho um arquivo de atalho na área de trabalho, se eu apagar o arquivo, o atalho, se eu apagar o atalho, o arquivo vai continuar no seu local de origem, não tem prejuízo. O atalho ele só faz o quê? Facilitar o acesso. Legal? Eu posso ter atalhos na área de trabalho, no desktop, eu posso ter atalhos na barra de tarefas, que é essa barra que aparece na parte inferior da tela, onde tem o botão iniciar, a data, a hora. Eu posso ter atalhos dentro de pastas, subpastas, enfim. Área de trabalho. Área de trabalho a gente chama também de desktop. Desktop. Essa área de trabalho, ela tem elementos. Então, você precisa conhecer alguns elementos da área de trabalho. Vem comigo. Vamos mostrar a área de trabalho do Windows. Olha aí. Eu tenho um íconezinho aqui com atalho, caracterizando aí o atalho, setinha no canto inferior esquerdo. Eu tenho um plano de fundo, que é o nome que se dá ao antigo papel de parede, onde eu posso colocar uma imagem qualquer como papel de parede. A barra que aparece na parte inferior é a chamada barra de tarefas. Ok? Essa barrinha preta é a barra de tarefas. O primeiro botãozinho da barra de tarefas é o botão iniciar. Se eu clicar, ele abre o menu iniciar. Tem que saber que a tecla Windows abre o menu iniciar. E a tecla Ctrl ESC, o atalho Ctrl ESC, faz a mesma coisa. Abre o menu iniciar. Ao lado do menu iniciar, aqui eu tenho o íconezinho de pesquisar, que é uma lupa, que vai permitir que eu pesquise tanto no computador quanto na internet. Depois tem o ícone da Cortana. Esse círculo é o íconezinho da Cortana. Ele é interessante porque a Cortana é o assistente virtual do Windows. Como assim? Quando eu falo assistente virtual, a Cortana é igual a Siri da Apple. A Cortana vai permitir que eu converse com o computador. É um recurso de inteligência artificial onde o computador vai poder compreender a voz humana. E dessa forma eu posso abrir programas, eu posso entrar em páginas, eu posso executar ordens. Legal? Então a Cortana pode vir na prova como um assistente virtual, um assistente digital do sistema operacional Windows 10. É uma novidade. Depois eu tenho o íconezinho de divisão de tarefas. Esse ícone de divisão de tarefas vai permitir que eu veja quais são as janelas que foram abertas. Inclusive, vai me dar uma linha do tempo. Além de permitir criar uma nova área de trabalho e alternar entre novas áreas de trabalho. Essa é outra novidade do Windows 10, né? Permitir trabalhar com diversas áreas de trabalho. O Edge
Aí, pessoal, aparecem programas fixos. Isso pode variar de computador para computador. Eu tenho Edge, explorador de arquivos, e-mail, PowerPoint. Os programas que estão em uso aparecem com uma linha. Os programas que são fixados funcionam como atalhos, ok? E no cantinho da direita, a gente tem a data, a hora, numa área que a gente chama de área de notificação. Legal. Conhecemos, então, a nossa área de trabalho. Vamos voltar para o material. Área de transferência. A área de transferência é uma área onde ficam as informações recortadas ou copiadas. Por padrão, é uma área volátil. Como assim? Onde você pode colar o último conteúdo que foi recortado ou copiado. E ao desligar o computador, essa área de transferência é zerada. Isso sempre funcionou dessa forma. Mas o Windows 10 trouxe uma novidade. Ele tem uma área de trabalho na nuvem. Então, se você está com seu usuário logado no Windows 10, tudo que você copiar e recortar vai ficando armazenado na nuvem. As 25 últimas coisas recortadas ou copiadas ficam na nuvem. Isso aí. E aí você pode acessar essa área de trabalho, ou essa área de transferência na nuvem com o atalho Windows V. Ok? O Windows V é o atalhozinho para a área de trabalho na nuvem. A gente vai ver daqui a pouco uma questão de 2021 da VUNESP abordando essa novidade. Continuando. Manipulação de arquivos e pastas, que seriam os procedimentos para copiar, recortar, colar. Aqui vale um atalho novo, que é o atalho para criação de pastas. Se eu quiser criar uma pasta, criar um diretório, no Windows 10 eu tenho o atalho Ctrl+Shift+N. Ok? Isso é uma novidade também. Ctrl+Shift+N. Programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos do Office 2010. Essa interação se dá basicamente a partir do menu arquivo do Office, né? Arquivo abrir, arquivo salvar. Bom, batemos os principais pontos do Windows, vamos corrigir algumas questões e dar prosseguimento aí ao conteúdo programático do edital. Vamos lá. Observe a imagem do Windows Explorer. O Windows Explorer passa a ser chamado no Windows 10 de explorador de arquivos, mas é a mesma coisa. Explorador de arquivos. Só mudou o nome. E a interface, lógico, tem diferenças, mas a funcionalidade é a mesma. Então, observando a janela, a gente tem aqui 3 arquivos. Um arquivo do Excel, um arquivo documento de texto e uma imagem bitmap. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o nome dos arquivos com as extensões padrão do tipo correspondente. Galera, arquivo do Excel tem extensão padrão XLSX. Por quê? Office 2010 tem um 4º caractere. Então, XLSX é a extensão do Excel. Ok? O Worksheet é uma planilha. Planilha de trabalho. Agora, documento de texto, extensão TXT. Se fosse um documento do Word, a extensão era DocX. Mas como ele colocou texto, é um texto ASCII, é um texto TXT, do bloco de notas. Bloco de notas. Como é que eu sei? Também pelo formato do ícone. Né? O íconezinho, esse ícone de folhinha em branco com texto escrito dentro, né? Embora seja pequenininho aí, me caracteriza um arquivo TXT do bloco de notas. E o bitmap é o arquivo de imagem do Paint. A extensão bitmap é BMP, abreviação de bitmap. Então, o arquivo 1 possui extensão XLS. Não pode ser XLS porque no 2010 já tem um 4º caractere. Logo, o arquivo 1 pode ser XLSX, mas não XLS. O arquivo 2 não é doc, é TXT. O arquivo 2 é TXT. O arquivo 2 não é BMP. O arquivo 3 é BMP. O arquivo 3 não é doc. Gabarito, letra
de arquivo 2 TXT, arquivo 3 BMP. Arquivo 2 TXT, arquivo 3 BMP. Então, o gabarito aí é o que? Letra D de delta, ok? Lembrando aqueles que, né, não estão com material, eu sempre disponibilizo o material no meu canal do Telegram. Então, é só me seguir lá no Telegram. Professor Renato da Costa é o nome do canal e baixar o material que está lá. Uma vantagem do Telegram, inclusive, é que você consegue pegar materiais de datas anteriores, né? Vai estar arquivado, vai estar disponibilizado nessa data de 14, 15 de maio aí que eu vou estar publicando o material, ok? Vamos para a próxima. Prefeitura de Serrana. A partir do Windows 7, 10. Em sua configuração original, um usuário com permissão de acesso para leitura e gravação em todas as pastas, ele coloca isso para te dizer que não há restrição, não há objeção. Selecionou o arquivo projetos.x da pasta arquivo e pressionou Ctrl+C. O que aconteceu? Ele copiou. Esse procedimento de cópia vai ficar lá na área de transferência. Em seguida, ele abriu a pasta C temporário e colou. Ctrl+V é colar. Finalmente abriu projetos e colou. Aí ele vai colar o quê? A última coisa na área de transferência. Ou seja, ele vai colar o projetos em temporários e depois ele vai colar dentro de projetos. Como o arquivo já existia dentro da pasta chamada arquivos do disco rígido, e ele copiou, não recortou, então não tirou da origem. O que vai acontecer? Ele vai ficar com 3 cópias do arquivo, né? Com 3 arquivos iguais, redundantes, dentro de arquivos, temporário e projeto. Qual o gabarito? O arquivo projetos existe apenas em arquivos temporários? Não, faltou projetos. O arquivo projetos existe apenas na pasta arquivos e projetos? Faltou temporário. Existe apenas na pasta projetos? Apenas está errado. Nas 3 pastas. Gabarito, letra D de delta. Ok? Ele copiou uma vez só, mas na hora de colar ele colou várias vezes. Isso é totalmente possível. Então, gabarito, letra D de delta. Fique esperto que se ele recorta um arquivo, o arquivo só sai da pasta quando cola. Então, se ele recortar um arquivo e não fizer nada, não precisa se preocupar, porque o arquivo vai continuar na sua origem. Ok? Se ele recortar um arquivo e não colar, ele não fez nada. O arquivo só é movido quando ele é colado. Beleza? Próximo. Um usuário do Windows em sua configuração padrão recebe a tarefa de converter várias fotografias do formato BMP para o formato PNG. O formato BMP é o formato do Windows 7, do Paint no Windows 7. Mas no Windows 10, o Paint passa a ter extensão padrão PNG. Então é só ele abrir o arquivo e salvar como. Aonde? Se é um arquivo de imagem, se eu sei que isso é uma imagem, eu tenho que abrir no Paint, gabarito letra C. Lembra que o bloco de notas está associado a TXT, o WordPad está associado a RTF, PowerPoint está associado a PPT, PPTX. Então, o Paint é que vai estar associado agora a PNG, arquivo de imagem. PNG, BMP, e ele admite abrir também arquivos GIF, JPG, tem vários formatos de imagem que são compatíveis com o Paint. Ok? Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Próxima questão. Observe o nome do arquivo a seguir existente no computador com Windows 7 em sua configuração padrão. Windows 10. O nome do arquivo é válido, o underline é um caractere permitido. A saída alternativa contém o nome de um aplicativo acessório do Windows 7 usado para abrir e gravar esse tipo de arquivo. Se o arquivo é TXT, a extensão padrão TXT está vinculada ao quê? Ao bloco de notas. Então, o gabarito aqui é letra A. Ok? Dentre esses acessórios, o único que a gente precisa conhecer as extensões são
os arquivos de imagem associados ao Paint. BMP, por exemplo, e PNG. Lembrando que no Windows 10, PNG é o padrão do Paint. Vamos que vamos! Um usuário por meio do Windows 7, 10, utiliza o aplicativo WordPad. O WordPad, qual é a extensão padrão? RTF, gabarito letra E. DocX, a extensão do Word. TXT do bloco de notas. Doc era do Word 2003. A versão cobrada no edital é 2010. E XLS era do Excel 2003. As versões mais novas acrescentam um X no final. Então, o gabarito é o que? Letra E. Considerando o Windows 10, assinale a alternativa que indica corretamente a extensão do arquivo que executa comandos. Arquivo que executa comandos é um arquivo chamado de arquivo de lote. Lote em inglês é batch. A extensão de arquivo de lote é letra E. Essa era uma questão um pouco mais difícil. Um arquivo de lote é um arquivo executável que você pode criar, né, para automatizar uma sequência de comandos, uma instalação, uma manutenção. Então, o gabarito é o que? Letra E. BMP do Paint, TXT do bloco de notas. PDF é um arquivo portável. RTF é do WordPad. Gabarito, então, letra E. Próxima questão. Agora a novidade, né? Prova de Santa Marília. A área de transferência do Windows 10, olha que legal, permite que seu histórico seja acessado pressionando-se a tecla logotipo do Windows V. Gabarito, letra A. O Windows V é o atalho para acessar a área de transferência da nuvem. E o bacana é que se você fizer login em outro computador, óbvio, com o mesmo usuário da Microsoft, você consegue acessar o teu histórico da área de transferência, ainda que tenha copiado em outra máquina. Está na nuvem. Legal? Bem bacana esse recurso, essa novidade do Windows 10. Não são 10, são 25. Isso considerando a área de transferência nova, né? Porque o padrão do Windows sempre foi armazenar a última informação copiada ou recortada. Com a nuvem é que ela passa a ter um histórico. Ela não é exclusiva do computador, porque a área de transferência agora pode ser compartilhada na nuvem. Permite que apenas textos sejam copiados? Não, o apenas está errado. Pode ser limpa integralmente? Eu posso limpar a área de transferência, mas não com o Windows L, porque o Windows L é o atalho para lock. O que é lock? Para bloquear o computador. Você tem que conhecer esses atalhos do Windows. É o Windows D para desktop, o Windows M para minimizar, o Windows E para o explorador de arquivos. Está muito rápido. Oh, meu Deus. O Windows, vamos colocar só os mais importantes. D, E, L, M, P, R, só os mais importantes. S, e o V. O D vai ser para mostrar o desktop, acessar a área de trabalho. O E, abrir o explorador de arquivos, é de explorador. O L é de lock, bloqueia. Você vai se ausentar, você tem que bloquear o computador para ninguém mexer, com a sua senha, né? O M de minimizar, o P de projetor, se você quiser estender o monitor ou quiser duplicar o monitor. O R é de executar, abre uma caixa de diálogo, executar. O S vai ser para search, pesquisar. E o V para área de transferência.
o histórico da área transferência. Cuidado para não confundir área de transferência com área de trabalho, né? Bom, vamos voltar. Agora, falando um pouquinho do Word, avançando o conteúdo programático. Galera, estrutura básica de documento, edição e formatação de texto, cabeçalho, parágrafo, fonte, coluna, marcadores simbólicos, numéricos, tabelas, impressão. Óbvio que não dá para falar de tudo, né, em uma hora na véspera da prova. Mas assuntos muito cobrados envolvem realmente fonte e parágrafo. No grupo fonte, você tem que ser conhecedor de todos esses botões. Calibre é o tipo de letra, 11 é o corpo, é o tamanho. Aí eu tenho aumentar e diminuir a fonte, maiúsculas e minúsculas, limpar formatação, cor da fonte, lembrando que não vai aparecer colorido na hora da prova, então você tem que distinguir o S de sublinhado do cor da fonte, negrito, itálico, taxado. O que é o taxado? É uma linha no meio da palavra, dando ideia de negação, de erro. É um texto riscado, está com efeito taxado. Taxado duplo, 2 linhas. Sobrescrito, X com 2 em cima. Sub, X com 2 embaixo. Não pode errar, né, meu filho? Olha o psicotécnico. Submarino, embaixo. Sobrevoar, em cima. E aí, tem um item que chama bastante atenção, que é esse versalete. O que é versalete? Versalete coloca todas as letras para a caixa alta, mas diferencia maiúsculas das minúsculas. Por exemplo, assim, ó, eu tenho o R e o C maiúsculo e as demais minúsculas. Se eu selecionar esse texto e colocar o efeito versalete, fica assim, ó. Tudo com a letra no formato da letra maiúscula, com a caixa alta, mas diferenciando pelo tamanho a maiúscula da minúscula. Deixa eu mostrar isso no Word. Para, se porventura aparecer na prova, você não errar, hein, meu filho? Versalete, olha comigo. Renato da Costa. Assim está normal. Assim está versalete. Normal, versalete. Olha a diferença. Olha o E, olha o N, olha o A. Normal, versalete. Normal, versalete. Observa que no versalete eu ainda consigo identificar que o R e o C estão maiúsculos, pela altura da letra. É diferente de colocar todas maiúsculas. Ou todas minúsculas. Ok? Então, voltando. Eu ainda tenho o botãozinho de efeitos e o botãozinho de realce, que é como se fosse um marca-texto. Então, batemos aí os principais comandos do grupo fonte, apostando em uma questão envolvendo esse item, esse grupo, né? Vamos lá. No Word 2010, em sua configuração padrão, o recurso de formatação é aplicado na fonte. E o recurso de formatação é aplicado no parágrafo. O que você tem que saber? O que tem dentro de fonte e o que tem dentro de parágrafo. Justificar é alinhamento. Itálico, negrito, centralizar é alinhamento. Então, justificar e centralizar é alinhamento. Alinhamento está dentro de parágrafo. Alinhamento, recuo, espaçamento entre linhas, tabulação, são opções de parágrafo. Numeração, marcadores, tudo parágrafo. O que eu tenho dentro de fonte? Fonte eu tenho isso aqui. Então, se você observar, no grupo fonte pode entrar em itálico, negrito e sublinhado. São as alternativas válidas. Itálico, negrito e sublinhado. Isso está associado ao fonte. Agora, veja. Itálico, agora ele quer o parágrafo. Itálico, negrito, sublinhado não pode ser parágrafo. Porque está dentro de fonte. Então, para parágrafo, é alinhamento. Centralizar é alinhamento. Gabarito, letra E. O Word é uma matéria muito voltada para a decoreba. Eu espero que você consiga lembrar os caminhos, as guias, os atalhos.
que é o que é cobrado nas provas. Próxima questão. Um assistente social elaborando material de apoio deseja destacar partes de um documento como se fossem marcadas com marca-texto, um lumicolor. É o que eu fiz, inclusive, no slide anterior. Esse recurso é chamado de realce. Então, o gabarito é o quê? Letra A. Ok? Realce é o nome que se dá à opçãozinha tipo marca-texto. Lumicolor. Próxima questão. Em sua configuração padrão, recursos como marcador, numeração e lista de vários níveis estão dentro da guia página inicial, no grupo parágrafo. Ok? Parágrafo vai ter o quê? Aí você tem que começar a decorar. O que eu tenho dentro de parágrafo? Marcadores, numeração, lista de vários níveis, diminuir recuo, aumentar recuo, classificar, mostrar tudo, alinhamento, esquerda, centralizado, direita, justificado, espaçamento entre linhas, sombreamento e borda. Né? São as opçõezinhas que eu tenho dentro do grupo parágrafo. Então, gabarito é o que? Letra D de delta. Passando agora para o Excel. Tá rápido. Vamos que vamos. Estrutura básica de planilha. Tem que lembrar que a planilha é formada por colunas e linhas, que as células são a interseção, representada pela letra da coluna seguido do número da linha. Conceito de célula, acabei de falar. Linhas, colunas. Lembrar que a gente tem 1.048.576 linhas, que as colunas vão variar de A até X fudeu. Como é que é? A última coluna do Excel é XFD, ó. X fudeu. Não tem como errar na prova. X fudeu. XFD. Pastas e gráficos. Pastas e gráficos. A pasta no Excel é o nome do arquivo. Quando a gente entra no Excel, o arquivo chama-se pasta 1. E essa pasta contém planilhas. No Excel 2010, ao criar um arquivo, ele automaticamente vem com 3 planilhas, que são 3 folhinhas, né? 3 guias de planilha que aparecem lá embaixo, na janela do Excel. Elaboração de gráfico, fórmula, função, macro, impressão. Bom, vamos que vamos. Questão do TJ São Paulo. A figura a seguir ilustra uma planilha que está sendo editada no Excel 2010. O valor obtido na célula B4, quando preenchida com a expressão máximo de A1 até C3 menos maior de A1 até C3, ponto vírgula 2. Primeira coisa que você tem que saber, sempre que você vir 2 pontos é um até, sempre que você vir ponto e vírgula é um e. Quando ele coloca de A1 até C3, de A1 até C3, não tem como realizar a seleção na diagonal. O Excel ele seleciona linha, coluna ou matriz. Nesse caso, ele vai selecionar a matriz, ou seja, todo o quadrante. Não entendi. Meu filho. Vamos lá. Rapadura é doce, mas não é mole não. Eu posso selecionar uma linha, uma coluna ou uma matriz. Se eu arrastar diagonalmente, ele vai selecionando uma matriz. Ok? Então, de A1 até C3, está pegando A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. O máximo é o maior de todos. Quem é o maior de todos? É o 10. Menos... Qual a pegadinha da banca? Ele colocou máximo e colocou maior. Parece que são funções redundantes. Mas não. A função maior, ela tem uma sintaxe muito restritiva. Tem que ter um intervalo, um conjunto de células adjacentes e uma posição. O intervalo aqui é de A1 até C3. Está certa a sintaxe. O 2 está indicando que ele quer o segundo maior. E aí, o segundo maior é o 9. 10 menos 9, 1. Gabarito, letra B de bravo. Só fica atento que numa fórmula como maior ou menor, onde tem a especificação da posição, né, 2 para segundo, 3 para terceiro, se porventura houver números repetidos, eles vão entrar na contagem. Como assim? Eu tenho 10, 10, 9. O 9 está em terceiro. Legal?
Então, se houver números repetidos, eles entrarão na contagem. Próxima questão. A planilha, blá, 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 foi criada usando o Excel 2010, que é o que cai na prova. E aí eu tenho uma fórmula muito grande. O que a gente vai ter que lembrar? Espero que você já tenha visto isso. Essa daí é um pouco mais difícil de aprender na véspera da prova. Mas toda função C tem 3 argumentos. A gente separa os argumentos pelo ponto e vírgula. O primeiro argumento é o teste lógico. Então, a gente tem a sintaxe se, teste lógico. Uma coisa lógica é aquela que só pode ser verdadeiro ou falso. O segundo item vai ser o verdadeiro. O segundo argumento é o verdadeiro. O terceiro argumento é o falso. Então, eu vou analisar o primeiro. O segundo item é o verdadeiro. O terceiro é o falso. Se a média de A1 até A3 for maior que 4, A1 até A3, 2 pontos é até. 2 mais 4 mais 6. 6, 10, 12. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. A média é a soma dividida pela quantidade. Tem sempre um aí que vai dar mole e vai calcular a média dividindo por 2. Aí ferrou na prova. Porque a média é para dividir pela quantidade, não é para dividir por 2. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 é maior que 4? Não. 4 é igual a 4. Então, isso dá falso. Se é falso, eu vou lá para o final. Aí não precisa calcular o máximo, porque o máximo seria o verdadeiro. O que eu tenho lá no falso? Conte se. Conte é contar. Se estabelece uma condição. Conte se de A1 até C1. De A1 até C1. Quem é de A1 até C1? For menor que 3. O 2 é menor que 3, o 1 é menor que 3, o 8 não. Então, o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Eu tenho 2 números menores que 3 no intervalo de A1 até C1. Ok? Letra B de bravo. Vamos que vamos. Passando agora para o PowerPoint. No Excel, o que eu quis bater aí como essencial? A diferença de 2 pontos, ponto e vírgula, 2 pontos é uma tel, ponto e vírgula é um E. Conheçam as funções mais elementares, que são soma, média, mínimo, máximo, menor, maior. Soma, o nome sugere, média, soma e divide pela quantidade. Mínimo é o menor de todos, máximo é o maior de todos. Menor e maior tem que ter um númerozinho no final para indicar a posição, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Legal? Agora, PowerPoint. A VUNESP adora PowerPoint. É uma exceção entre as bancas, porque normalmente quase não cai, mas na VUNESP sempre cai. Assuntos mais previsíveis e, ao mesmo tempo, diria chatos? Bom, papo de animação e transição. É interessante que você conheça esses nomes. O examinador pode cobrar a alternativa que apresenta nomes de transições, nomes de animações. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que a animação é uma estrela. O ícone, se estiver aparecendo o ícone, porque o que ele faz? Ele coloca o ícone, mas não coloca o nome embaixo. E aí ele pergunta qual é aquele nome, ou qual é aquele efeito. Então, primeira observação é que a estrela sempre representa animação. Legal? Slide é transição. Estrela é animação, slide é transição. Aí vocês vão ver que a animação, a gente tem a animação chamada aparecer, esmaecer, surgir. Mas o que confunde é que também existe esmaecer. Olha lá. Existem vários nomes que são comuns, tanto para animação quanto para transição. Alguns nomes são exclusivos, outros são comuns. Olha o apagar. Olha o apagar. Então, olha aí.
Os nomes precisam ser memorizados? Sim, é interessante. E o basicão? Sempre que vir estrelinha é animação. Sempre que vir slide, esse retângulozinho é o quê? Transição. Qual é a diferença? A animação você aplica um objeto dentro de um slide. Transição é a mudança de um slide para o outro. É a passagem do slide para o próximo. Ok? Bom, o chato aí é ter que decorar os nomes, associar ao ícone. Embora o ícone ele tende a ser sugestivo, mas isso acaba sendo difícil na hora da prova. E uma coisa super básica, essa questão de Word ela está fora da ordem, né? Mas vamos matar ela rapidinho. No Word, o recurso marcador, numeração e lista de vários níveis está dentro de parágrafo. Então, o gabarito é a letra D. Mas a questão mais previsível de PowerPoint fala sobre slide mestre. O que é um slide mestre? Sabe aquela brincadeirinha de o que o mestre mandar faremos todos? É basicamente o slide mestre. Se você entra no slide mestre, coloca uma imagem, uma forma, um logotipo, todo slide que você inserir na apresentação vai seguir o mestre. Vai ter aquele mesmo layout. Você pode ter mais de um mestre na apresentação, mas leva o básico para a prova, né? O conceito do slide mestre. E saiba também que existe slide mestre, anotação mestre. Olha comigo. Vamos entrar no PowerPoint aqui. Vamos abrir um outro PowerPoint para a gente poder mostrar. Olha lá. Vou abrir aqui uma apresentação em branco. Lá em exibir, fique esperto porque slide mestre você não insere, você exibe, porque ele já existe. Exibir, aí você tem slide mestre, folheto mestre e anotação mestre. Beleza? Slide mestre, folheto mestre, anotação mestre. É o folheto e exibir, anotação mestre. Às vezes você vai passar o material para alguém, né? Aí você tem o slide, você pode ter observações acerca do slide embaixo. Seria essa anotação. Bom, voltando para a questão. No PowerPoint em português, sua configuração padrão, existem 3 tipos de recursos mestres disponíveis a partir da guia exibir, que são slide mestre, folheto mestre e anotação mestre. Letra E de eco. É um ponto bastante previsível na prova. Agora, já chegando ao finalzinho do conteúdo programático, né? Correio eletrônico e internet. O que mais cai em correio eletrônico? Galera, aquele papo de para, CC e CCO. Não pode errar. Quando eu vou enviar uma mensagem, eu sou o remetente, né? Então eu sou o D, aí tem o para, o CC e o CCO. CC significa cópia carbono. Eu sei que no dia a dia a gente fala com cópia, mas tecnicamente é cópia carbono. E CCO é cópia carbono oculta, ok? Em inglês é a mesma coisa que BCC, Blind Carbon Copy. Mas vamos pensar em português, CCO, cópia carbono oculta. Pessoal, eu preciso ter um destinatário. Pode estar em qualquer um dos campos. Pode estar no para, no CC ou no CCO. Não é obrigado a ter os 3 campos preenchidos ou um campo preenchido. Tipo, eu não sou obrigado a colocar destinatários no campo para. Se eu quiser colocar só no CC ou só no CCO, de boa. Qual é a diferença entre eles? Todo mundo vai receber a mesma mensagem com anexo, tudo de boa. A diferença entre o D e o para é conceitual. O para é para dar ciência. O CC é para dar ciência. O para é para mandar para aquele destinatário, para ele fazer. O CC é para dar ciência. Então, por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para um funcionário com cópia carbono para o gerente dele. Eu não estou mandando a mensagem para o gerente fazer, mas eu estou dando ciência para o gerente de que eu mandei aquela mensagem para o funcionário subalterno.
Então, isso pode ser ético dentro de uma comunicação. Você copiar o teu superior, por exemplo. E o CCO? O CCO é quando você não quer que os destinatários se reconheçam. Você quer mandar para muitas pessoas, mas você não quer que os destinatários fiquem sabendo para quem você mandou. Aí você coloca no campo CCO. Quem estiver no CCO não está visível para os demais. Agora, é notório que o remetente sempre vai aparecer para todo mundo. Ok? Vamos fazer questões? Vamos? Olha comigo. No sistema de correio eletrônico e e-mail da internet, ao indicarmos os destinatários, é possível utilizar os campos para, CC e CCO. Os destinatários indicados no campo CCO, cópia carbono oculta, serão ocultados para os receptores da mensagem. Gabarito, letra A. Quem estiver no campo CCO não estará visível para os demais destinatários. Os destinatários são os receptores. Então, o gabarito é letra A. Devem pertencer sempre a uma mesma corporação? Não tem a ver. Devem enviar uma confirmação de recebimento? Não. Receber a mensagem criptografada? Não. E-mail, por padrão, é inseguro. Não tem criptografia. Receberão apenas o cabeçalho e o assunto? Não, vai receber a mesma coisa, anexo, tudo certinho. Gabarito é o que? Letra A de alfa. Vamos para a próxima. Um usuário que usa o campo CCO do Outlook em sua configuração padrão deseja cópia carbono oculta. Anexar arquivos? Não. Incluir assinatura? Não. Definir prioridade? Não. Deseja que aquele destinatário no campo CCO não seja visível pelos demais. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. Ok? Não tem a ver com confirmação de leitura. Gabarito letra D. Agora, vamos ver essa daí, que parece ser mais difícil, né? Pelo tamanho. Leandro enviou uma mensagem a Mário e Sandra, ambos como CCO. Então, o D é o Leandro. Ele enviou no CCO para Mário e Sandra. Caso o Mário responda a mensagem de correio eletrônico, incluindo todos, ele tem um botão lá que é responder para todos. Mas como o Mário não sabe da Sandra, ele só vai responder para o Leandro. Não vai fazer diferença clicar em responder ou responder para todos. Então, letra A, somente Leandro receberá a mensagem. Pois é impossível a Mário determinar que a mensagem original seja enviada para a Sandra, porque a Sandra está oculta. Gabarito letra A de alfa. Se houvesse destinatários no campo para e no campo CC, esses estariam visíveis para todos. E aí, fariam parte do responder para todos. Ok? Então, o gabarito é letra A de alfa. Cuidado com esse tipo de questão. Um outro ponto da matéria de internet, olha lá, é o conceito de URL. O que é um URL? É um endereço. Endereço de um recurso na rede. Um endereço de um recurso na rede. Então, considere a seguinte URL, prova da Polícia Civil de São Paulo, www.fff.edu.br. Na padronização da associação que gerencia a internet, nesse caso, no Brasil, é o registro.br, o tipo de organização EDU é ensino superior. Bem sugestivo, né? Gabarito letra E. Essa aí não tinha nem como errar, né, pessoal? Se errar, cuidado com o psicotécnico. Olha lá. Governamental é gov, comercial é com, gabarito letra E. Observe o URL a seguir. A sintaxe de uma URL, que é um endereço, né? O URL é o endereço de um recurso uniforme. Essa sintaxe ela vem com protocolo, que a gente pode chamar também de esquema, // domínio,
que é o nome do servidor, barra caminho, barra recurso. Esse recurso é o nome do arquivo. E o caminho vai ter estrutura de pastas ou diretórios, né? Assinale a alternativa que identifica corretamente um componente da URL. Caminho é HTTP? Não. O que seria o caminho? Tudo que vem depois da barra. Isso aqui é o caminho. Servidor é o status? Não. Servidor é VUNESP. Esse aqui seria o servidor, que é o nome do computador. Recurso é o próprio arquivo HTML. Aí, se eu separar, eu posso considerar o caminho como Polícia Civil de São Paulo 1206 e o recurso como sendo o arquivo HTML. Então, vamos fazer melhor? HTTP é o protocolo, status.html é o recurso e VUNESP é o servidor. O caminho vai ser tudo, gabarito letra D. E o protocolo? O protocolo é o HTTP. Ok? Protocolo é o que precede o 2 pontos /barra. E aí, eu volto para a definição de que caminho é tudo que está depois da barra. Então, ó, gabarito letra D de delta. Maravilha. Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão exclusiva para a Polícia Militar de São Paulo. Eu espero que vocês tenham aproveitado e, obviamente, me coloco à disposição amanhã, né, para estar dirimindo eventuais dúvidas acerca de recursos dessa prova. Então, eu vou ficar na expectativa, se vocês conseguirem, me enviem a prova, ou a foto da prova, que eu prometo analisar e ajudar se houver alguma possibilidade de recurso e, quem sabe, passar o gabarito extraoficial para que vocês já possam dar aquela conferida, né? Todo mundo fica ansioso depois da prova. Então, o meu perfil no Instagram é @prof.renatodacosta. Me sigam lá na rede social, @prof.renatodacosta. E se quiser pegar o material da aula de hoje, é só entrar lá no canal do Telegram. Ok? Um grande abraço, boa sorte amanhã, tranquilidade e arrebenta. Vamos que vamos! Valeu!